que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Os guias alimentares são instrumentos que definem as diretrizes oficiais sobre alimentação saudável para a população. A intenção do guia alimentar é promover a saúde e a boa alimentação, combatendo a desnutrição, em forte declínio em todo o país, e prevenindo enfermidades em ascensão, como a obesidade, o diabetes e outras doenças crônicas, como AVC, infarto e câncer. Qual o seu nome? Daphne. Qual o seu nome? Sou da UEM. Tá. Eu queria fazer uma entrevista para um trabalho de biologia e você aceita participar? Assim. Tá. Eu vou te fazer duas perguntas. E a primeira é se você conhece o guia alimentar. Não. Não? Tá, ok. Você consome ou evita alimentos ultraprocessados? E quais ultraprocessados você conhece? Eu consumo bastante, tipo, miojo, salgadinho, chocolate, doces assim também. Tá. Muito obrigada, era isso. Qual o seu nome? Meu nome é Luiz Gustavo. Eu irei fazer uma entrevista da disciplina de Biologia da professora Isabel. Você conhece o guia alimentar? O que é o guia alimentar? Eu não conheço, por esse nome não. Você consome ou evita ultraprocessados? Enfim, enquanto os ultraprocessados eu evito ao máximo, eu não consumo, nem eu, nem a minha família. No sentido assim, da rotina da nossa alimentação. Esporadicamente, ainda mais em função das crianças pequenas, em algumas circunstâncias a gente não consegue evitar pela disponibilidade que elas têm, ou até porque alguma outra pessoa oferta, barra, etc. Ótimo. Quais ultraprocessados você conhece? Então, de maneira geral, ultraprocessados é quase tudo que vem embalado. De alguma forma tem um processamento, né, que é diferentemente de um alimento natural ou in natura, etc. Então, os ultraprocessados que têm adição de conservantes, de corantes artificiais, são ultraprocessados em diversas escalas, né? E que tem uma quantidade, um quantitativo nutricional muito baixo. Então, nesse sentido que é um ultraprocessado. Ele tem características de açúcares altos, mas de nutrição baixa. Então, é nesse sentido que a gente evita ao máximo. Salgadinhos, bolachinhas recheadas, tudo que vem embalado com mais outra embalagem dentro, isso é ultraprocessado e que tem um tempo de duração na prateleira do supermercado relativamente grande, né? Às vezes por vários meses está lá. Então isso caracteriza o ultraprocessado. É melhor a gente passar na seção de frutas e verduras do que na seção de salgadinhos, pirulitos, balas, chocolate, etc. Obrigada pelo Obrigado a vocês e uma boa aula. Sou Ana Pâmela, da A2Z. A gente vai fazer uma entrevista com o senhor, trabalho de biologia da professora Isabel. Bom, eu queria perguntar, primeiramente, se você conhece o guia alimentar brasileiro. Não. Não? Bom, a gente também quer saber se você consome ou você tenta evitar alimentos ultraprocessados. Tenta evitar. E o senhor conhece algum alimento? Quais? Quadros ultraprocessados? Isso. Quase tudo do mercado, né? Certo. Então, principalmente os alimentos pré-preparados que vão direto ao micro-ondas e a parte mais de pacote de consumo direto, exceto fruta e verdura, é praticamente tudo ultraprocessado. Obrigada. Carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, sais minerais e água. Oi, boa tarde. Na nossa época de infância, lá na época do pai, que a gente morava com os pais, aquela época era mais comida natural, era plantado o arroz, era colhido, era socado no pilão e se plantava batatinha. As comidas, quase tudo era que a gente plantava e colhia para fazer suas refeições.
O pão naquela época era pão de fubá, com batata e cará. Bem difícil comer pão de trigo. Quando tinha um pão de trigo, aquele era novidade ou um docinho. Oi, Elô. Assim, eu sempre gostei muito de frutas, né? Então eu sempre consumia bastante fruta, né? Como eu morava com o pai e com a mãe, é mais o que tinha lá, né? Que eles plantavam, né? Então sempre banana na época de tangerina, goiaba, né? Acerola, né? E de fruta seria isso. Oi, Laura, boa noite. Que nós comia na tua idade de manhã era polenta, ovo com uma coisa assim, no meio-dia era feijão e, e de noite daí era minestre que nós comia. Era isso a nossa comida. Porque na época não tinha, ninguém comia pão de trigo, nada. Né? Pão de milho, batata doce. Era pão de milho, batata doce. Classes altas têm mais acesso a alimentos saudáveis, enquanto classes baixas consomem mais industrializado. Isso causa diferenças na saúde, com mais doenças nas camadas pobres. A agroecologia oferece alimentos mais saudáveis, livres de agroquímicos e transgênicos. Valoriza a diversidade de cultivos. Apoia pequenos produtores e utiliza práticas sustentáveis, o que contribui para a saúde das pessoas e a preservação do meio ambiente.